A venda de carne bovina brasileira para os Estados Unidos caiu 80% em apenas 3 meses. Essa queda acontece após o governo americano aplicar tarifas extras sobre o produto e também a situação pode piorar e muito com uma nova sobretaxa de 50% prevista para entrar em vigor já no início do mês de agosto. Pois é, os números mostram a velocidade da retração. Em abril, o Brasil vendeu quase 48 mil toneladas de carne bovina aos americanos. Já neste mês de julho, o volume não chega nem a 10 mil. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e da ABIEC, que representa aí a indústria exportadora de carne. A combinação entre tarifas já aplicadas e incerteza sobre as próximas medidas tem levado importadores, né, a recuar bastante. Nós preparamos, então, uma arte com estes números para explicar melhor sobre essa situação, né? Sobre as exportações de carne do Brasil, portanto, para os Estados Unidos, está ali, né, em toneladas, portanto, a queda de 80% nas exportações, 9,7 ali, e aí os números, né? Antes 18,2, 27.400 e lá no topo 47.800. E ali a gente tem também outra demonstração da destinação da carne brasileira, né? 70% então ali para o mercado interno, para o consumo brasileiro, né? E 30% para exportação. Gente, alguns embarques já fechados chegaram a mudar o destino nos Estados Unidos numa tentativa de desembarcar antes do início da nova sobretaxa. Frigoríficos em estados como Mato Grosso do Sul já suspenderam parte da produção destinada ao mercado norte-americano. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para os Estados Unidos. E os americanos são o segundo maior destino da nossa carne, perdendo só para a China. Bom, e para nos ajudar a entender melhor como que fica a situação do nosso país com essas medidas restritivas norte-americanas, né, não apenas no setor das carnes, nós vamos conversar agora com a economista e professora Carla Beni, a quem eu já dou aqui as boas-vindas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e uma ótima noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, professora, a gente trouxe esses dados dessa queda e 80%, a gente trouxe um gráfico, né, mostrando ali como esses números foram mudando. Não foi muito rápido, não? Já era esperada essa rapidez toda aí em relação a esses dados que a gente trouxe aqui? Esses dados, eles começaram a cair após abril, porque em abril foi aplicado aquele adicional de 10%. Então, você observa no gráfico a queda que foi literalmente após abril. Mas a gente precisa fazer uma consideração muito importante, que é o seguinte: fazer um comparativo de janeiro a junho deste ano com o comparativo de janeiro a junho do ano passado. E aí a gente vai ter um dado muito interessante, que foi o seguinte: de janeiro a junho de 2024, nós exportamos 85 mil toneladas. Só que neste ano, mesmo com este gráfico, nós exportamos 181 mil toneladas. Então, no mesmo período do ano passado para esse, nós tivemos um aumento na exportação de 112% no volume e 102% na receita. Ou seja, esse volume gigantesco de um ano para o outro. Assim que o Trump ganhou, o próprio mercado de carnes começou a antecipar os seus pedidos. Então, a venda nesse semestre está gigantesca comparada com o ano passado. Por isso que a mudança de preços também para o consumidor final lá nos Estados Unidos, agora só que vai começar a ter uma alteração de preço que o americano vai sentir aí no supermercado, como vocês estão mostrando, o aumento de preço, principalmente para o hambúrguer, que é para isso que a gente exporta carne para eles, basicamente.
Pois é, agora uma pergunta que fica no ar é a seguinte, é exatamente esse ponto que a gente fica imaginando, quando é que tanto os norte-americanos, quanto os brasileiros, quanto nós por aqui, vamos começar a sentir de verdade o impacto, tanto dessa possibilidade de mais sobretaxa adiante, aí logo no dia 1º de agosto, que está aí, né? 1º de agosto já é daqui a pouco, quanto o que já vem acontecendo, porque afinal de contas, quando esse mercado começa a ficar preocupado, isso acaba estourando no bolso e geralmente do consumidor, né? E também dos empresários. Isso também. Sobre a questão nossa da carne, só vou importante deixar claro para quem também não estiver nos ouvindo, não ficar às vezes com uma preocupação excessiva sem necessidade. O gráfico de vocês mostrou muito bem que 70% da nossa produção é para consumo interno. E o que a gente exporta, nós não consumimos aqui internamente, que é o corte mais desvalorizado do boi, que é o corte dianteiro, que é para justamente a produção de processados nos Estados Unidos por causa do hambúrguer. Então a gente vende uma carne menos valorizada para se processar e fazer hambúrguer, e para o mercado asiático a gente vende os miúdos. Então são cortes diferentes, estruturas diferentes. Então, para o produtor aqui internamente, ele vai ter, em grande medida, que destinar esse percentual da exportação para os Estados Unidos, para um outro cliente, para um outro fornecedor, vender aqui internamente para as indústrias que processam também, é uma outra opção. Então é toda uma cadeia, André, que ela é muito mais lenta para a gente sentir, não há uma coisa linear do tipo, se aplicar a sanção, então agora as pessoas vão perder o emprego ou vai subir o preço no supermercado. Um pouco mais lento do que isso, ainda bem. Professora, ia perguntar justamente isso para a senhora, né? Se era fácil entre aspas, né? Mas não tão difícil fazer com que os produtores pudessem mudar o mercado para onde esses cortes estavam sendo direcionados, né? De repente, igual a senhora falou, para o mercado asiático ou mesmo tentar fazer essa venda interna. Isso é possível, mesmo tendo em vista essas diferenças nos cortes? É possível fazer essa mudança para os produtores brasileiros? Sim, é possível fazer essa mudança. O governo agora acabou de abrir o mercado de carnes para o Vietnã. Então é uma outra possibilidade. Há uma conversa especificamente com o Chile também. E esse é um movimento que a gente vai tendo entre o governo, especificamente falando com outros países, então você tem uma estrutura, digamos assim, de cima para baixo, mas o exportador de carne, ele também, nessa medida, ele está se reorganizando para abrir novos mercados, porque tudo que a gente está vivendo, discutindo agora, só tem 6 meses de governo Trump. Vocês já imaginaram 4 anos de governo Trump? O que nós não teremos de solavancos e tudo? Então, isso também descredibiliza o mercado americano e faz com que o produtor nacional olhe para outros países que talvez ele não olhava antes, justamente porque ele já estava acostumado com aquela fatia que ele exportava para os Estados Unidos. Agora, professora, essa sobretaxa aí de 50% ameaça inviabilizar, de certa forma, a competitividade brasileira no mercado americano? E eu queria saber também se isso pode abrir espaço para outros países, né, como a Austrália, Nova Zelândia e até mesmo o Uruguai. Sim, 50% você inviabilizou o negócio. Tá? 50% é para inviabilizar o negócio. A ideia é justamente essa: você faz essa ameaça e depois você volta atrás. Então, só para dar uma organizada para a gente ter ideia, o governo Trump ele anunciou que ele faria 90 acordos em 90 dias, ou seja, um país por dia cederia às pressões de quando ele fez lá o tarifaço do tal do Dia da Libertação. O que ele conseguiu na prática com isso? Exatamente essa imagem, né? Essa tabela toda ele apresentou aquele dia. O que ele conseguiu de fato hoje?
ele teve acordo apenas com a China, o Reino Unido e o Vietnã. Acabou. Todos os outros países, eles ainda estão bitando em cima disso. Então, há uma pressão interna no governo Trump para que ele entregue esse resultado, porque ele não está entregando esse tal desse resultado dos 90 acordos em 90 dias. Então, por que isso é importante? Porque ele, na maioria das vezes, ele ameaça e volta, ameaça e volta. Por isso que ele ganhou um apelido de que o Trump sempre volta atrás, né? Ou se ele sempre acaba se enfraquecendo ou amarelando, digamos assim, no popular e volta atrás. Então, as tarifas também foram retrocedidas em grande medida. Há uma possibilidade dele não aplicar isso agora no dia 1º e mais ou menos organizar da seguinte maneira: olha, como a gente está com uma investigação em curso, a gente suspende isso do dia 1º e vamos esperar o resultado da tal da investigação que a gente está fazendo com as formas que o Brasil está operando, que isso seriam injustas ou algo do gênero. Agora, puxando um gancho aqui no que disse a Síria e o que a senhora respondeu, assim, a gente pode ser, embora pareça um lugar comum, naquele ditado chinês que crise é oportunidade, esse pode ser um grande momento de grandes oportunidades para os países revisarem as suas formas de exportação e negociação de um modo geral. Os BRICS estão aí também, quer dizer, existe uma articulação fora dos Estados Unidos, pode ser um momento de muitas oportunidades de negociações internacionais? Pode ser, André, essa sua questão é excelente. Não só pode ser, e existe vida inteligente fora do mercado americano. Então, essa é uma construção importante para a gente entender que nós temos o fortalecimento dos BRICS de um lado, temos o fortalecimento do Mercosul do outro lado, e quando eu disse que os próprios empresários brasileiros estão começando a duvidar de será que eu posso continuar confiando nas regras do governo americano, isso já faz com que você mire as suas exportações para outros países. E do mesmo jeito que eu falei agora, que o governo acabou de abrir o mercado de carnes para o Vietnã, nós temos muitas outras opções, e inclusive efetuar pagamentos com moedas locais entre os países. Isso seria também algo possível de ser feito e até com economia na própria operação. Então, nós estamos cheios de oportunidades, por mais que essa dificuldade se instaure agora, mas eu acho que essa possibilidade não sendo aplicada de 50%, ou mesmo que seja, aí sim você acelera processos. Então, o que o governo americano, na verdade, está fazendo, ele está rapidificando o processo dos BRICS e do Mercosul. Carla, agora hoje é dia 22 já, né? O Donald Trump deixou clara essa data aí, dia 1º de agosto, né? Que devem começar a vigorar essa sobretaxa. Na sua avaliação, com toda a sua experiência, você acredita que ainda há tempo, há espaço para negociação entre Brasil e Estados Unidos em relação a essa sobretaxa? Sim, há espaço para negociação e o Brasil já deixou claro que ele está na mesa aguardando as negociações, né? O Brasil é um país historicamente muito reconhecido pelo Itamaraty, pela diplomacia internacional, né? O governo, inclusive, anunciou que está totalmente disposto a negociar. E essa é uma sua questão, ela tem uma pergunta muito interessante, porque até se a gente for aplicar a tal da lei da reciprocidade, que é nova, primeiro e patamar da lei da reciprocidade é a negociação. O segundo, acionamento de órgãos internacionais, por exemplo, como a Organização Mundial do Comércio. E só no terceiro patamar que você vai decidir, através de uma comissão, quais seriam as alíquotas ou as medidas que seriam tomadas. Então, o Brasil tem por princípio histórico a negociação. Tá certo. Professora e economista Carla Beni, muito obrigada por participar hoje conosco, por nos ajudar a entender um pouco mais desses meandros aí de tudo que está acontecendo no nosso setor econômico. Uma ótima noite para você. Obrigada, boa noite a todos, até a próxima.